Olá, meu nome é Antônio Catite Justo Eduardo. Estou aqui para darmos então continuidade à nossa série Sete Pecados Capitais. Hoje vamos falar de um assunto não menos importante, no entanto, distinto dos dois assuntos já abordados nos vídeos anteriores. Falamos sobre a soberba, falamos também sobre a inveja. Hoje nós vamos falar sobre a luxúria. Acredito que essa palavra é muito comum no teu vocabulário, uma palavra conhecida pela maioria parte de nós, ou se não mesmo todos, e claro, cada um de nós provavelmente tem uma forma de conceituar essa palavra distinta. Eu pensava em, vá lá, possuir coisas, de marcas e muito mais. Eu não sei se esse também foi o teu pensamento, mas quando eu era criança, eu pensava na luxúria nessa perspectiva. Claro, agora um bocadinho mais crescido, com uma leitura daqui e dali, eu já vejo a luxúria de outra forma. Mas vamos fazer aqui uma pequena abordagem com base no conceito etimológico. Olha que a palavra, incrível que pareça, é latina, luxúria, uma palavra que deriva do radical luxus, que significa excesso, uma espécie de desejo desordenado. Geralmente, desde a antiguidade, essa palavra foi associada, sobretudo pelos gregos, como se referindo à degradação moral e política, ao passo que os filósofos estoicos, por exemplo, como Seneca e etc., eles falavam da luxúria se referindo à subordinação da razão aos instintos. É como, ou seja, trata-se, na perspectiva desses filósofos, trata-se do governo do indivíduo a partir dos seus próprios desejos. A palavra luxúria significa excesso, né? Essa palavra excesso nos remete a uma espécie de desgoverno. Podemos aqui tentar definir de forma simples, olhar para a luxúria como sendo uma decadência de equilíbrio ou até mesmo de medida. É quando o indivíduo é desequilibrado e desmedido, aliás, mas isso referindo-se às paixões, referindo-se aos desejos, referindo-se às vontades. Então, isso é o que nós podemos aqui chamar de, assim, de forma muito simples, de luxúria, o pecado da luxúria. Na perspectiva, por exemplo, da psicologia, como bem definiu Carl Gustav Jung, ele fala que a luxúria é uma tentativa inconsciente de esconder aquilo que é o vazio interior. Tenta imaginar uma pessoa que tenta esconder o vazio interior. Como é que ele faz? Geralmente, as pessoas fazem, na perspectiva da psicologia, fazem através do exercício constante ou do uso constante de coisas, ou ainda do uso excessivo daquilo que são as vontades. É como se a pessoa tivesse perdida e ela tenta se encontrar através de um monte de realizações carnais, um monte de realizações que faz, materiais, e isso é uma espécie de prisão. Podemos não pensar assim todos, mas eu gostaria que refletíssemos nessa perspectiva com base na abordagem de Immanuel Kant. Kant, por exemplo, na sua abordagem, a crítica da razão pura, ele fala algo muito interessante, algo que provavelmente poderás não concordar comigo, e eu vou entender. Kant fala que a liberdade consiste em fazer o que não se quer. Claramente que isso parece ser algo paradoxal, algo protestante, porque o conceito que a maior parte de nós tem sobre liberdade cinge-se na capacidade, não só na capacidade, mas na permissão que a pessoa se dá em fazer o que quer, sem qualquer limite. É um bocadinho estranho isso. Na verdade é estranho, sim, e provavelmente essa seja a forma como a maior parte das pessoas pensam, porque as pessoas pensam que quando elas não fazem o que querem, isso é que é tipo de prisão, ou isso é que é prisão. Isso é uma forma de prisão. Para Kant, é o oposto. Quando a pessoa consegue chegar ao nível de não fazer o que quer, e isso não ainda por um impulso externo, mas porque a pessoa chegou ao entendimento de que nem sempre o que se quer é abonatório a si mesmo, para Kant, entende que essa pessoa é livre. Livre por quê? Porque essa pessoa não se governa por conta dos seus próprios instintos. E aqui acabamos fazendo uma ponte de relação no pensamento de Kant com o pensamento dos filósofos estoicos, que definiam a luxúria como a subordinação da razão aos instintos. Para esses filósofos, uma pessoa luxuriosa, essa é a palavra correta,
Uma pessoa luxuriosa é uma pessoa que é governada pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades. Claro, como é que as escrituras, por exemplo, olham para esse assunto? Será que nós não devemos satisfazer os nossos desejos? Será que nós não devemos atentar para aquilo que são as nossas vontades? Claramente que as escrituras elas não proíbem, a Bíblia ela não proíbe nós a termos aquilo que são as nossas vontades. No entanto, ela nos chama ou nos apela a uma racionalidade em relação ao que vamos fazer, apesar de estarmos tão desejosos para fazer. A diferença entre quem faz o que quer e quem não faz o que quer, mesmo querendo, nessa perspectiva, é que aquele que faz o que quer simplesmente se permite conduzir pelos seus próprios desejos. Mas aquele que, mesmo querendo, não faz porque entendeu que o que quer fazer, ainda que seja alguma coisa prazerosa, não confere qualquer ganho, não abona em algum valor para ele, a grande diferença é que um se permite conduzir pelos instintos, ao passo que outro se permite conduzir pela razão. Então, nós estamos diante desse grande contraste. Por um lado, nós temos a visão estoica, que define claramente que a luxúria, essa subordinação da razão aos instintos, e por outro lado, temos o conceito do senso comum, que é que a liberdade consiste em fazer o que se quer. Mas, claro, se tivermos que parar, assim, de forma muito simples, para pensarmos em tudo o que a gente quer, imagine fazendo tudo o que a gente quer. Claramente que isso não faz o menor sentido, porque nem sempre o que a gente quer é abonatório à nossa realidade. Então, quando nós olhamos para essa abordagem, quando nós olhamos para a luxúria, nós estamos olhando para uma realidade necessária. Ou seja, quando nós olhamos para a luxúria na perspectiva, por exemplo, quer de Kant, quer dos estoicos, nós estamos a olhar para uma abordagem necessária. Por quê? Porque as escrituras falam a todo momento sobre não nos permitirmos conduzir pelos desejos carnais. Ou seja, a ideia das escrituras em relação aos desejos não é não fazer, é não nos permitirmos sermos governados por eles. Um caso clássico é a declaração de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola que ele escreve no capítulo número 6, versículo número 18. Ele fala assim: fugir, pois, da imoralidade sexual. Claro, e aqui vem muita gente dizendo: ó, ah, você vê, por exemplo, nós temos dentro mesmo da igreja de Corinto, temos alguns irmãos que, entendendo sobre aquilo que. Essa ideia de desejos da carne, alguns entenderam que por conta, ou seja, que os desejos da carne eram todo tipo de desejo pessoal de autossatisfação. E eles entenderam que isso é mal. Ou seja, nós temos aquele caso de pessoas que foram se abstendo do matrimônio, porque definiram o matrimônio como sendo desejo da carne. Se é desejo da carne, nós não devemos fazer porque é algo que nos satisfaz a nós. Não é bem por aí. Não é sobre isso. As escrituras elas não negam. Aliás, a sexualidade é uma realidade bíblica por Deus estabelecida e que deve ser abraçada e desfrutada por aqueles que realmente ah, passam por todos, né? Por todos. Mas há aqui um ponto que precisa ficar claro. A ideia da luxúria é bem oposta à ideia do verdadeiro desfrutar. É que quem desfruta realmente o faz dentro dos limites da coisa. Mas a visão da luxúria, ela vai aquilo que são os limites. Por isso é que a própria palavra significa, ou seja, deriva do radical que significa excesso. Então, quando nós estamos a olhar, quando estamos a falar sobre luxúria, nessa perspectiva, estamos a falar sobre um desejo excessivo e desgovernado, como bem definiu Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino define a luxúria como o desejo desordenado que o indivíduo possui. Ora, à luz daquilo que é a realidade bíblica, nós precisamos entender aqui de forma simples que o indivíduo que se permite conduzir pelos desejos da carne, ele é escravo da carne. Pedro, né? O apóstolo Pedro ele fala algo muito interessante. Ele fala assim: de quem alguém for vencido, o tal se faz escravo. Ou seja, se nós nos permitirmos sermos conduzidos e vencidos e governados pelos nossos próprios instintos, nós seremos escravos dos instintos. Então a declaração de Immanuel Kant, ela faz todo sentido e bate de certo, bate de frente com a realidade bíblica. Por quê?
Paulo, o apóstolo Pedro ainda nos ensina na segunda epístola, ele escreve, ou na primeira epístola, por exemplo, no capítulo número 2, lá nos versículos número 11 por diante, ele fala assim: olha, fugir ou livrai-vos de todo desejo carnal que combate contra a vossa alma. Com grande declaração. Por quê? Porque a preocupação do apóstolo é nos permitir vivermos a verdadeira liberdade. Paulo fala algo interessante lá na carta que ele escreveu aos Coríntios, ou seja, aos Gálatas, no capítulo número 5, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós não devemos, de maneira nenhuma, nos permitir conduzir, governar pelos instintos. Quando isso acontece, nós estamos sendo escravos dos instintos. Então, a luxúria é basicamente essa, esse excesso do uso da liberdade que temos a quanto ou a quando, sim, a quanto das nossas vontades. Nós temos desejos, os desejos foi Deus quem colocou. É Deus quem colocou em mim o desejo sexual, é Deus quem colocou em mim o desejo do desfrute. Isso fica muito claro lá em Eclesiastes, capítulo número 5, aliás, fomos exortados a comer do nosso próprio trabalho e nunca mais a desfrutar daquilo. Então, desfrutar daquilo que Deus dá ou daquilo que nós conseguimos por via do trabalho não é algo errado. O que é ruim é nós excedermos. A isso é que nós podemos chamar de luxúria. Quando o indivíduo não consegue frear o seu apetite sexual, não consegue frear o seu apetite ou todos os outros desejos relacionados à sua própria natureza humana, esse indivíduo claramente está sendo governado pelos seus próprios instintos. Um outro exemplo que podemos aqui trazer é eu, enquanto um indivíduo dotado de desejo sexual, eu sei que eu tenho freio e, portanto, não devo praticar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. A capacidade de gerir essa informação, lidar com essa informação e, consequentemente, aplicar de forma correta, é o oposto total daquilo que nós chamamos de luxúria. É o equilíbrio, é a medida ou a comedida justa e correta. Então, o pecado da luxúria, ela se opõe, o pecado da luxúria, ele se opõe àquilo que é a verdadeira liberdade e àquilo que é o verdadeiro amor. Ou seja, uma pessoa que realmente ama, tanto a si quanto ao próximo, não se permite lidar ou viver ou aplicar esse tipo de amor aos excessos. Eu não tenho que me amar ao ponto de me prejudicar. Isso já não é amor. Isso é luxúria. Infelizmente, em nome do amor próprio, as pessoas acabam se colocando numa posição de, de excessos a nível do gozo, a nível do desfrute, e elas chamam isso de liberdade. Mas não é liberdade. E já deixamos isso muito claro, como, ah, como disse Paulo, fugir, ou seja, para a liberdade foi então que Cristo nos libertou. Então, de forma resumida, isso é o que nós podemos chamar aqui de luxúria. E eu termino por aqui, esperando por você no próximo vídeo, dando sequência. Vamos falar sobre aquilo que nós podemos então caracterizar ou seja, vamos falar sobre o pecado da glutonaria. Até lá, que Deus abençoe e estamos juntos.